Olá, eu sou a professora Adriana e esta é a disciplina Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa. Agora vamos ver o módulo 2, Inventários Fonológicos do Português Brasileiro, unidade 1, Sistema Consonantal. O objetivo geral desta disciplina é conhecer os conceitos essenciais da fonética e da fonologia, compreendendo a sua significância intrínseca no contexto do ensino de línguas, evidentemente com ênfase no ensino do nosso português brasileiro. O objetivo específico deste módulo é reconhecer a organização dos sistemas fonológicos, das consoantes e das vogais. E nesta unidade, portanto, trataremos das consoantes. Então vamos começar. O que é fonologia? O que é esse estudo dos fones, o estudo dos fonemas? O que se trata? Diferentemente da fonética, a fonologia ela vai buscar os recursos metodológicos e formais para o estudo da cadeia sonora da fala. Ou seja, a gente vai preocupar-se mais com o sistema desses sons do que, evidentemente, apenas a sua descrição. Então, enquanto a fonética se preocupa com a descrição exata dos elementos que nós temos a percepção auditiva, a fonologia ela está preocupada em verificar como esses sons estão sistematizados na língua. Eu posso dizer tanto fonêmica quanto fonologia. Bom, a organização da cadeia sonora da fala, ela é orientada por certos princípios. Tais princípios agrupam segmentos consonantais e vocálicos em cadeia, ou seja, em sistema, e determinam a organização das sequências sonoras, que são possíveis ou não de uma determinada língua. Falantes que possuem intuição quanto às sequências sonoras permitidas e excluídas em sua língua, ou seja, cada falante ele tem uma percepção daquilo que é possível ou não. E no português brasileiro isso não é diferente. Temos aqui o exercício de intuição para o português brasileiro. Então, quando eu digo a palavra sali, ou espali, ou espale, ou espali, por mais que reconheçamos algumas letras, alguns sons são semelhantes para a gente, é difícil identificar um significado, porque nós temos a intuição das letras, né? Nós temos a intuição dos sons que nós ouvimos, mas às vezes nós não temos essa distinção de significado. Isso implica dizer que é muito mais provável que a gente assuma a palavra espalhe do que sem o i, espalhe. Outro aspecto importante na organização da cadeia sonora da fala é a maneira como segmentos consonantais e vocálicos afetam os segmentos adjacentes, ou seja, os que estão próximos. Tanto pode ser os que precedem ou os que seguem. Sendo a fala um contínuo, observamos que o segmento pode ser alterado por um outro segmento que o precede ou que o segue. Neste modelo de análise fonêmica, nós assumimos que as estruturas das línguas são uniformes e, portanto, os procedimentos metodológicos adotados serão adequados à análise de qualquer língua. O material linguístico a ser trabalhado em uma análise fonêmica, ou também chamada de análise fonológica, será aquele corpus transcrito foneticamente entre colchetes. No caso aqui o exemplo, babá. Após adotarmos os procedimentos de análise, nas próximas páginas aqui do livro, nós teremos uma representação fonêmica, que será transcrita entre barras transversais, babá. Então, notem que, tanto na transcrição fonética quanto na transcrição fonológica, eu utilizo os símbolos fonéticos. O que vai mudar são os arquifonemas, que nós veremos mais adiante. A relação entre uma representação fonética entre colchetes e uma representação fonêmica entre barras transversais não será necessariamente idêntica, como no exemplo da palavra babá e babá. Podemos ter, por exemplo, a representação fonética pintor, que relaciona-se com a representação fonêmica pintor. E aqui eu tenho duas letras maiúsculas, que é o N, que representa o arquifonema nasal, e o R, que representa o arquifonema nasal, o arquifonema rótico também. Um dos objetivos de uma análise fonêmica ou fonológica é definir quais são os sons de uma língua que têm valor distintivo, ou seja, que servem para distinguir palavras. O procedimento habitual de identificação de fonemas é buscar duas palavras com significados diferentes, cuja cadeia sonora seja idêntica, em que varie apenas um elemento.
Quando isso acontece, nós chamamos isso de par mínimo. Dizemos que o par mínimo, por exemplo, faca e vaca, caracteriza os fonemas F e V, ou seja, faca e vaca, eles estão em contraste em ambiente idêntico, porque é um par de palavras suficiente para dizer que são duas palavras que têm significados distintos. Então, quando nós temos fones na transcrição fonética, nós dizemos que há variação fonética, ou seja, quando eu mudo um segmento, eu não tenho alteração de significado. Isso para os fones. Para os fonemas, toda vez que eu altero um elemento, eu tenho a mudança de significado. Por isso que dizemos que os fonemas, eles trazem o status fonológico daquele elemento para ser caracterizado como parte de um sistema que envolve os sons de qualquer língua natural. Quando pares mínimos não são encontrados para um grupo de sons de uma determinada língua, podemos caracterizar os dois elementos em questão como fonemas distintos pelo contraste em ambiente análogo. Bom, aqui nós já demonstramos o contraste em ambiente idêntico, que é faca e vaca, ou seja, eu tenho a ocorrência de quase todos os elementos, ou seja, apenas um elemento está sendo colocado aqui de distinção entre uma palavra e outra. Então, faca e vaca. Só o f e o v que alteram. Isso é contraste em ambiente idêntico. O contraste em ambiente análogo, quando eu tenho mais de um elemento. Então, vamos ver aqui. Sambar e zombar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o bar, que ocorre nas duas palavras, e eu tenho dois elementos que estão distinguindo também esses sons, que é o s e o zom. Lembrando que o s e o z pertencem à classe de fones que são fricativos. Então, apesar de não serem idênticos, eles são semelhantes. Então, aqui eu tenho dois elementos que são semelhantes e que estão ocorrendo no ambiente análogo. E, portanto, s e z serão considerados fonemas, ou seja, status fonológico de elemento para o nosso português brasileiro. Bom, então, os sons foneticamente semelhantes, eles são aqueles que compartilham de uma ou mais propriedades fonéticas. Lembrando que as propriedades fonéticas dizem respeito ao vozeamento, dizem respeito à articulação, se são oclusivos, fricativos, nasais, palatais e assim por diante, conforme a tabela fonética. Um par de sons foneticamente semelhantes constitui um par suspeito. Um par suspeito corresponde a um par de sons para os quais devemos buscar um exemplo de par mínimo, para testarmos o status de fonema ou não dos segmentos em questão. Como que podemos identificar os sons semelhantes foneticamente? Então, saber se um som vozeado e seu correspondente desvozeado possuem distinção ou não na língua, uma oclusiva e as fricativas e africadas com ponto de articulação idêntico ou muito próximo, as fricativas com ponto de articulação muito próximo, as nasais entre si, as laterais também entre si, as vibrantes entre si, as laterais, vibrante e o TEP, e os sons com propriedades articulatórias muito próximas. As vogais, que se distinguem por apenas uma propriedade articulatória, ou seja, constituem um par suspeito, porque estas vogais, elas diferem quanto a uma propriedade articulatória, ou seja, a altura. Por outro lado, I e U não representam pares suspeitos, uma vez que esses segmentos diferem quanto à anteriorização ou à posteriorização, e arredondamento e não arredondamento. Se não conseguirmos caracterizar dois segmentos suspeitos como fonemas distintos de uma língua, devemos então buscar evidência para caracterizá-los como alofones de um mesmo fonema, o que nós conhecemos como alofones, ou seja, são variantes. Variantes de um fonema são identificados por meio do método que chamamos de distribuição complementar. Quando dois segmentos estão em distribuição complementar, eles ocorrem em ambientes exclusivos. Em outras palavras, o que queremos dizer é onde uma das variantes ou alofone ocorre, a outra variante não ocorrerá. Ou seja, elas ocorrem em ambientes exclusivos. E aqui temos alguns exemplos da ocorrência do ti, ou seja, quando eu tenho as palavras tatu, tudo, eu tenho sons t.
Mas quando eu tenho a vogal I, palavras como tinge, tipo, cantiga, tingido, Kátia, pátio, ética, eu tenho uma variação desse fonema T. Então, eu tenho tá, te, to, tu. Mas diante de I, eu tenho a variante ti. Em outras palavras, o que a gente está querendo dizer é: se eu tenho tá, to, tu e ti, ou seja, tch, será uma variação, ou seja, um alofone do fonema t, porque o t ele ocorre com maior frequência na língua. Alofones posicionais. São alofones cuja ocorrência depende do contexto, ou seja, são variantes posicionais. Em termos de análise fonêmica, portanto, dizemos que os alofones t e ch são variantes posicionais do fonema t. Ou seja, o t ocorre com todas as vogais, com exceção da vogal i. Exemplos de alofones posicionais. Então, novamente, nós temos aqui algumas palavras. Então, como que você diz a palavra? Troca, frita, pote, ou você diz pote. Tigre, ou você diz tigre. Luta, tipo, ou você diz tipo. Tigela, ou você diz tigela. Pata, tigre ou tigre. Pátio ou pátio. Percebam que eu sempre estou fazendo a alternância entre ti e ti apenas diante da vogal i. Nos demais ambientes não ocorre. Portanto, nós dizemos, então, que esta oclusiva alveolar t, ela tem variante posicional no português brasileiro. Um outro tipo de alofonia tratada neste modelo não depende do contexto, e os alofones são chamados de variantes livres. Dois segmentos em variação livre ocorrem no mesmo ambiente sem prejuízo de significado, ou seja, temos duas pronúncias possíveis. Os alofones livres, eles não interferem na distinção de significado. Vamos ver aqui um exemplo. Eu posso dizer camada e também posso dizer camada. Ó, camada, sem a nasalidade, e camada, com a nasalidade. Independente se eu digo camada ou camada, eu estou fazendo referência à mesma palavra. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos verificar agora como que se organiza o sistema consonantal do nosso português brasileiro. Então, primeiramente, vamos ver aqui quais são os sons foneticamente semelhantes do português brasileiro. Ou seja, quais pares de segmentos são considerados suspeitos. Então, seguindo os critérios propostos pela teoria fonológica, nós temos aqui a relação de pares em um som vozeado e o seu correspondente divozeado. Então, temos aqui pb, td, kg, ch, e j, f, v, s, z, sh e j. R, r, ha e ra. Lembrando que essas variações dos róticos, né, o r, nós temos bastante dificuldade de audição, principalmente porque esta é uma videoaula. Então, nós temos um pouco de dificuldade para conseguir ouvir esses sons. Depois, t, s, d, z, t, ch, d, j, sh, ch, j e j. As fricativas com ponto de articulação muito próximo, s, sh, z, j, r, h, r, r. As nasais entre si, m, n, m, n, ng. As laterais entre si, l, lh, l, lh, lh, l, l. As vibrantes entre si, o r e o r. As laterais vibrantes e o TEP, l, r, l e r. E os sons com propriedades articulatórias muito próximas, que é o caso do n, do nha, o nia e o nha, o nha e o inha, n, nha, o lha, ia e o lia e o ia. Lembrando que a gente tem uma dificuldade articulatória, principalmente quando diz respeito à língua tocar ou não
o céu da boca, ou seja, o palato. Então, quando eu tenho a transcrição com esse N, é porque eu tenho a língua tocando lá no palato. E quando eu não tenho essa língua tocando no palato, eu tenho, então, o som aproximado, que é representado aqui por Y, pela letra Y. Bom, vamos falar aqui, então, sobre as consoantes pós-vocálicas do português brasileiro. Então, para representar essas consoantes, nós utilizamos arquifonemas, que são essas letras maiúsculas. Temos aqui a letra S, para representar a neutralização que ocorre com as consoantes conhecidas como sibilantes. Nós temos a letra maiúscula R, para representar a variação dos róticos. Nós temos aqui a consoante L, para representar a variação das laterais, e a consoante N, para representar a variação das consoantes nasais. Então, vamos lá. Então, primeiramente, com relação à ortografia, nós temos variação ortográfica. Quando eu tenho essa consoante sibilante ocorrendo em posição de coda silábica, ou seja, eu tenho uma posição de travamento silábico. Então, quando eu digo a palavra paz, eu posso dizer paz, paz, paz ou paz. E aí, na representação fonêmica, eu vou colocar o P, o A e esse S maiúsculo. Esse S maiúsculo indica que, nesta posição, eu posso ter variação fonética, que não interfere na distinção de significado. Tudo bem? O mesmo ocorre com a palavra pasta. Eu posso dizer pasta ou pasta. E eu também marco com o S maiúsculo na transcrição fonêmica, ou transcrição fonológica, como nós gostamos de falar. Isso com relação às sibilantes. Com relação aos róticos, né? O arquifonema com R maiúsculo. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra mar. Eu posso dizer mar, mar ou mar. Na transcrição fonológica, eu vou ter o M, o A, e aí, para representar esse R, né, esse rótico, eu vou transcrever com R maiúsculo. O mesmo para a palavra marca. Eu posso dizer marca, marca ou marca. Também esse R eu vou colocar com uma letra maiúscula para indicar que aqui é um alofone, ou seja, há variação de segmentos nesta posição. E todos os segmentos que apresentam variação fazem parte do que chamamos de elementos róticos. E, por último, o arquifonema N, essa consoante pós-vocálica N, maiúscula, para marcar as vogais que são consideradas vogais nasalizadas por um arquifonema nasal. Então, nesta análise aqui, está sendo postulado que não há vogais nasais em português, mas vogais que são nasalizadas por arquifonema nasal. Então, na representação de palavra como lã, eu vou ter a letra L, o A e o N maiúsculo, representando que existe um arquifonema nasal que ocorre aí nesta palavra. O mesmo vale para lanche, né? Eu também vou ter aí o arquifonema nasal. Aqui está aparecendo a estrutura silábica, né, do português brasileiro, mas nós veremos isso nas próximas aulas. Bom, sobre a alofonia de vozeamento, então, do português brasileiro, nós temos os róticos, né? Então, nós temos todos esses alofones que estão representados aí, e por mais que seja difícil de ouvir, né, essa diferença sutil, ela existe. Então, quando eu digo a palavra corda, 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 sobre as outras, né? Existe também um limite, né, da consoante desvozeada. Então, no caso de corda, corda, tentem pronunciar corda e torto, torto, torto. Então, nós temos tanto o rótico desvozeado, porque a próxima consoante é desvozeada, né? O T, ele é desvozeado. E nós temos o D, que é vozeado. Então, percebam que esse R que ouvimos em corda é diferente do R que ouvimos em torto.
A questão é, se o seu dialeto utiliza o rótico retroflexo, ou seja, se fala corda e torto, você vai ter uma dificuldade muito maior em conseguir perceber as diferenças entre corda e torto. E isso é normal, é natural, faz parte da sua intuição de falante. Bom, em português, vários artigos, eles vão tratar de uma terminologia que é o R pós-vocálico, ou um arquifonema, e o R forte e o R fraco. O R fraco é aquele TEP. Então, o TEP ele ocorre em posição intervocálica, ou seja, entre vogais, como em caro, e ele não apresenta nenhum tipo de variação. Aqui nós temos 4 localidades em que ocorre esse segmento, que Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o que se chama de caipira, que seria o interior, né, de alguns estados, e Portugal. Então, o R fraco na posição intervocálica, ele não sofre nenhum tipo de variação, não tem nenhum tipo de alofonia. Seguindo consoante na mesma sílaba, ele também não apresenta alofonia. Então, é prato, tanto em Belo Horizonte, quanto no Rio de Janeiro, quanto no caipira em Portugal. Ou seja, o TEP ele não apresenta variação. Ele é chamado também de R fraco. Já o R forte, ele apresenta algumas variações, tá? Então, na posição intervocálica, ele tanto pode ser carro, carro e carro. Em início de palavra, eu tenho rua, rua e rua. E seguindo consoante em outra sílaba. Israel, Israel, Israel. E a questão do R pós-vocálico que nós já vimos, que é corda, que pode ser corda, torto, como pode ser torto ou torto, e mar, que pode ser mar, mar ou mar. As sibilantes são as variações, né, que temos para o fonema que caracterizamos como arquifonema, ou seja, esse S maiúsculo. Então, o que nós temos aqui? O alofone posicional S ou XA ocorre em posição pós-vocálica, seguindo sempre uma consoante desvozeada. Então, K é desvozeado. Então, eu posso dizer casca ou casca, mas eu nunca vou dizer casca, porque é uma impossibilidade articulatória. Então, nós temos sempre que pensar que a língua estrutura os seus segmentos de acordo com o vozeamento. Então, eu posso dizer casca ou casca. O mesmo ocorre com as variantes posicionais Z e X. Então, vai sempre acontecer, né, o alofone posicional Z ou J em posição pós-vocálica, seguindo de consoante vozeada. Então, eu tenho as palavras asma ou asma, mas nunca asma. Eu nunca vou conseguir falar asma. Por quê? M é uma nasal, toda nasal é vozeada. Então, eu vou ter asma. Aí você pode dizer, mas professor, em português eu escrevo com S. Sim, nós temos muita variação fonética, apesar da ortografia marcar S, porque é uma questão articulatória, tá bom? E isso vai para a escrita? Vai. E aí é lá no nosso próximo módulo, né, que iremos tratar dessas marcas que são consideradas intuições fonológicas da língua que aparecem na escrita dos nossos alunos. Aqui tem alguns exemplos, tá, de transcrição fonêmica para o dialeto 1 e para o dialeto 2. Então, vamos lá. A palavra caspa. Fonemicamente, eu coloco o S maiúsculo para marcar que é um arquifonema, ou seja, eu tenho variações neste ambiente. No dialeto 1, caspa, no dialeto 2, caspa. Mas percebam que eu nunca vou ter um som Z. Por quê? Porque P é desvozeado. O mesmo acontece com casca. Eu tenho casca e casca. Agora, observem as palavras rasga e asma. Então, G é vozeado. Então, é impossível eu fazer outro som que não seja vozeado antes. Percebam o quanto que a proximidade de um outro segmento interfere no vozeamento? Por isso que nós chamamos de alofonia de vozeamento 1 e 2. A 1 com relação aos róticos e a 2 com relação às sibilantes.
Temos também a alofonia de palatalização de oclusivas alveolares. Então, esse foi o primeiro que nós falamos, né, no início da aula, que é a alofonia dos fonemas t e d, que ocorrem como ch e j, sempre diante da vogal anterior alta i. Ou seja, essa vogal anterior alta i, ela é mais palatal e faz com que essas africadas se realizem de modo palatal também, tanto com a vogal oral quanto com a vogal nasal. E aqui nós temos uma distribuição da lateral palatal para que possamos observar também. Então, aqui eu tenho dialeto 1, 2 e 3 e a transcrição fonêmica. Então, para palha, eu tenho palha, palha, paia. Para bolha, bolha, bolha e boia. Para agulha, agulha, agulha e agulha. A alofonia da lateral palatal, portanto, ela tem o fonema lhã e seus alofones, que pode ser lhã, liã e iã, individual ou em grupos. São chamadas de variações livres. Por que são chamadas de variações livres? Porque não ocorre distinção da palavra. Então, palha, palha e paia fazem referência à mesma palavra. Exemplos de alofonia da lateral palatal no português. Então, temos aqui o dialeto 1 e o dialeto 2, e algumas palavras transcritas. Então, eu tenho lata, placa, bala, orla, mas depois eu tenho a ocorrência de sal, sal, salta e salta, sol e sol, selva e selva. O que está acontecendo aqui? Eu tenho exatamente a palatalização e a vocalização, ou seja, são processos fonéticos ocorrendo diante de um contexto de consoante lateral. Bom, e aí então nós temos um quadro que exemplifica tanto os alofones l e l, no contexto entre sal e sal, quanto também a vocalização de l e w, ou seja, sal e sal. Resumindo, para utilizar esta consoante L pós-vocálica, eu tenho tanto ela velarizada, l, sal, quanto a variante vocalizada, sal. Sobre a alofonia da nasal palatal. Então, nós temos o fonema nh, e a ocorrência dos seus alofones, que pode ser o nhã, o nhan e o nhã. E temos aqui alguns exemplos. Lembrando que quando eu tenho nhan com esse N, é porque a língua ela toca o palato. Então, banho, eu toco o palato. Banho, eu não toco o palato. E banho, também não toco o palato. Esse tipo de variação, ele ocorre também na palavra companhia. Companhia, companhia, companhia. Temos aqui alguns exemplos para ilustrar o dialeto 1 e o dialeto 2. Então, vamos lá. Palavra banho. Tem banho e banho. No dialeto 2, banho e banho. Sonho. No dialeto 1, sonho e sonho. No dialeto 2, sonho e sonho. Na letra C, lenha. Eu tenho lenha, lenha. E no dialeto 2, lenha e lenha. Resumindo tudo que falamos até aqui, então nós temos a tabela fonética consonantal do português brasileiro, em que há a ocorrência de todos esses elementos, e após a análise fonêmica, ou também chamada de análise fonológica, nós temos uma redução, ou seja, uma organização desses elementos com as explicações fonológicas cabíveis, em que podemos agrupar em uma quantidade menor de segmentos, ou seja, quais são, dentro desses segmentos fonéticos, quais são, então, os segmentos que possuem status fonológicos, ou seja, dentro desse conjunto de sons possíveis do português brasileiro, qual desses segmentos atuam diretamente na mudança, ou seja, na significação das palavras. E chegamos a este grupo, então, de consoantes. Então, os procedimentos de análise fonêmica considerados nos levaram a identificar os fonemas e alofones do português. Identificamos, portanto, 19 fonemas. Então, são todos esses que estão listados aqui.
p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, sh, j, m, n, nh, l, lh, r e o nosso R pós-vocálico. Bem, estamos chegando ao final dessa aula. Valorize cada momento de estudo, pois ele é um passo a mais em sua jornada. Muito obrigada.